Na aula de francês de hoje, nós vamos aprender a expressar a necessidade de alguma coisa. O que significa isso? É o verbo precisar em francês, que tem algumas particularidades que você precisa conhecer. E esse é um verbo importantíssimo para você que é iniciante em francês, então já é bom você aprender esse verbo para poder ficar mais confortável com ele mais tarde. Bonjour, mes chéris, eu sou a professora Ana Paula, aqui é a presidente executiva, dona do Academia Baguette. Sejam muito bem-vindos, e se você é novo no canal, sabe o que aqui é um canal sobre aulas de francês? E também curiosidades, histórias, muita tradução de música, muita coisa relativa à França. Então, se você estiver interessado em alguma coisa específica em relação à língua francesa ou à França, deixa aí nos comentários que eu vou ficar super feliz de te ajudar e fazer um vídeo sobre isso, se for o caso, tá bom? E hoje, gente, mais uma vez, vai ter lição de casa, porque você sabe que a tia aqui é dessas que gosta de fazer os alunos trabalharem, né? Vocês que lutem. Então vamos começar a aula de hoje explicando as necessidades do verbo precisar, que na realidade não é que ele seja bem um verbo, né? Porque você tem o avoir, que é o verbo ter, e você tem a palavra besoin. Le besoin, en tant que nom, como substantivo, significa necessidade, a necessidade. Le besoin, que é masculin, attention, em francês é masculino. Então, você tem a junção do verbo avoir e besoin, que seria, no caso, numa tradução literal, ter necessidade. Eu tenho necessidade de tal coisa. Então, é assim que eles expressam precisar, né? Não tem, tipo, um verbo específico como a gente tem o verbo precisar ou need em inglês. Então, o que acontece com esse verbo? Você vai conjugar o verbo avoir normal, como se conjuga o verbo avoir, não tem muito mistério. Só que a diferença é que, seguido do verbo avoir, você vai ter o besoin de. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, vamos começar aqui com a conjugação, la conjugaison, que vocês vão aí repetir junto comigo, para vocês ir treinando a pronúncia, enquanto tá passando um caminhão aqui embaixo de... Bom, foi embora. On y va. Donc, j'ai besoin de, tu a besoin de, il a besoin de, nous avons besoin de, vous avez besoin de e ils ont besoin de. Então, vocês têm aqui o verbo avoir, que serve um pouco como um auxiliar. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre o verbo avoir, que eu vou deixar nos cards aí em algum lugar. E o que eu falei antes, né, sobre o de, avoir besoin de. O avoir besoin, ele é sempre seguido da preposição de, porque a gente sempre precisa de alguma coisa, mais ou menos nesse sentido. Então, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês poderem entender como funciona o verbo avoir besoin. J'ai besoin de faire mes devoirs. J'ai besoin de faire mes devoirs. Eu preciso fazer minhas lições de casa. Então, j'ai besoin de faire. Você tem j'ai, lá eu tenho, no caso, o verbo avoir. Besoin, a necessidade, né? De faire, seguido do verbo faire no infinitivo. Mes devoirs, minhas lições de casa. Ensuite, nous avons besoin de plus de livres. Nous avons besoin de plus de livres. Nós precisamos de mais livros. Yes! E tem um detalhe muito importante, uma regrinha muito importante quando você vai usar a preposition de. É que se você tiver um verbo que começa com uma vogal, tipo o verbo aller, então você vai ter que usar o de apóstrofe. Então o e ele vai embora e fica de apóstrofe. O exemplo, j'ai besoin d'aller au supermarché. J'ai besoin, eu preciso, d'aller, de apóstrofe, aller. J'ai besoin d'aller au supermarché. Então, lembre-se sempre disso, se vocês tiverem, nesse caso aqui, né? Vocês tiverem um verbo que começa com vogal, você vai colocar a de apóstrofe, ao invés de colocar de. Parfait. E, prof, como é que fica isso na negativa? Alors, on va comprendre. Na negativa, o que vai ficar entre o ne
e o pas, como vocês já sabem, porque já tem vídeo no canal, que eu vou ver se eu deixo aí nos cards. E quando a gente faz a negativa, o verbo ele vai ficar entre o ne e o pas. E nesse caso não vai ser diferente. E aqui o que é simples é que a gente tem o verbo avoir, tout simplement. Então, je n'ai pas besoin de. Je n'ai pas besoin. O verbo avoir na primeira pessoa do singular, no caso, se pronuncia je, né? Você tem o J, apóstrofe AI. Je, eu tenho. Só que na negativa, o je de eu, ele vai voltar ao normal com o ezinho dele, je. Aí você vai colocar o N do ne, N, apóstrofe AI, porque temos aí o verbo na primeira pessoa. Então, o E, ele vai ficar entre o ne e o pas. Je n'ai pas besoin de. Tu n'as pas besoin de. Il n'a pas besoin de. Nous n'avons pas besoin de. Vous n'avez pas besoin de. Et ils n'ont pas besoin de. Então, vamos ver aqui um exemplo. Elle n'a pas besoin d'acheter une nouvelle robe. Elle n'a pas besoin d'acheter une nouvelle robe. Então, ela não precisa, elle n'a pas. A aqui é a terceira pessoa do singular do verbo avoir. Elle n'a pas besoin, ela não tem a necessidade d'acheter. Aí, acheter, o verbo acheter, comprar, ele está aqui no infinitivo e vejo que ele começa com vogal, como eu falei agora há pouco. Então, a preposição de, que vem depois do besoin, ele fica de apóstrofe, porque acheter começa com vogal. Então, elle n'a pas besoin d'acheter une nouvelle robe. Ela não precisa comprar um vestido novo. Muito bem. Então, antes de continuar aqui para a interrogação, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like aqui. Já deixa um like agora para você não esquecer. E é super importante para o canal poder crescer, para a gente, né? Tô quase chegando aos 500 inscritos e vai ser muito legal, porque daí eu vou começar a fazer lives em breve. E também vou poder usar aqui a aba comunidade para poder dar mensagem para vocês, para a gente poder conversar melhor. Então, gente, por favor, se inscreva no canal, s'il vous plaît, e deixe o seu like, tá bom? Merci, parfait. Vamos passar para a interrogação. Gente, a interrogação do verbo avoir besoin é a interrogação do verbo avoir. É muito simples, não tem mistérios, il n'y a pas de mystère. Vou dar uns exemplos para vocês, tá bom? As-tu besoin d'acheter du riz? As-tu besoin d'acheter du riz? Ou tu as besoin d'acheter du riz? Tu as besoin d'acheter du riz? Você precisa comprar arroz? Então, isso daí já é uma forma. Você tem a forma aqui com o verbo invertido, as-tu. Ou você pode também perguntar uma forma mais, né, tu as besoin, que é a forma mais corriqueira. Então, você vai fazer essa pergunta, construir essa pergunta como se você estivesse construindo uma pergunta com o verbo avoir. A única diferença é que ele vai ser sempre seguido do besoin de. Donc, as-tu besoin d'acheter du riz? Tu as besoin d'acheter du riz? É essa só a diferença. Vamos ver um outro exemplo. A-t-elle besoin de travailler ce week-end? A-t-elle besoin de travailler ce week-end? Ou elle a besoin de travailler ce week-end? Elle a besoin de travailler ce week-end? Então, aqui, a-t-elle besoin, temos aí uma pergunta com verbo invertido, ou elle a besoin de travailler. Travailler, verbo trabalhar no infinitivo, então ela a besoin de travailler ce week-end. Ela precisa trabalhar nesse final de semana? Muito simples. Agora, uma perguntinha com est-ce que. Est-ce que também tem vídeo no canal sobre a interrogação. Vamos ver esse exemplo aqui. Est-ce que nous avons besoin de participer de ce projet? Est-ce que nous avons besoin de participer de ce projet? Est-ce que é uma forma de fazer perguntas, né? Então, vai lá ver o vídeo de interrogações que tá aí no canal, s'il vous plaît. Então, a gente precisa, nós, no caso, né? Nós precisamos de participar deste projeto? Nós precisamos? Est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin? Ou você também pode perguntar, nous avons besoin de participer de ce projet? Ou com o verbo invertido, avons-nous besoin de participer de ce projet? Aí fica mais formal, né? Quando você inverte o verbo. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão fazer lição de casa. Oui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí nos comentários do que vocês precisam, né? Qual a necessidade de vocês
hoje em dia? Ok, já sei que é dinheiro. Vocês precisam, eu também. Moi aussi. Eu acho que essa é a necessidade geral. Mas pode ser outras coisas também. De qualquer forma, aí no canal tem vários vídeos de vocabulário. Vocês podem ir lá fazer uma mineração de palavras. Olha, adorei esse termo. Vamos fazer uma mineração de palavras, uma mineração de vocabulário. E vocês vão fazer frases. O que você precisa? Você pode escrever uma frase. Eu preciso ir no supermercado porque eu preciso comprar pão, eu preciso comprar arroz, eu preciso comprar tomate, sei lá. Você escreve aí o que você precisa. Ou outra coisa, eu preciso de amor, eu preciso de viajar, eu preciso qualquer coisa. Escreve aí nos comentários, façam frases que eu vou adorar ler, tá bom? Bom, mes chéris, abonnez-vous à la chaîne. Se inscrevam no canal, já deixa aí o like e é isso. A gente se vê na próxima aula. Bisous, tchau!